honra estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra estar em qualquer sítio onde haja irmãos. É uma honra estar em qualquer sítio que possamos, em conjunto, estudarmos a palavra de Deus. Bragança é um bocadinho, se calhar, como iniciou esta igreja aqui, porque eu fui para lá com a minha mulher e nessa altura, há um pouco mais de 2 anos e meio, não estava lá, não havia um edifício, não havia um sítio onde pudéssemos adorar, não havia Então começámos não só a fazer igreja lá, porque o projeto de irmos para Bragança não foi para fazer igreja. Acreditamos que Jesus, o que Ele quer pelas pessoas é ajudá-las. E as pessoas que não estão bem, em primeiro lugar, se não estão bem, como é que vão ouvir a palavra de Deus? As pessoas precisam de estar bem, precisam de estar saudáveis. E o nosso projeto de Bragança foi realmente ir encontrar o que era necessário de receber, o que era necessário de apoio lá. Temos hoje contactos com a Câmara de Bragança, fazemos parte de um pequeno comitê de apoio à sociedade, temos acordos com o Banco Alimentar, temos acordos com os supermercados e neste momento estamos a dar comida mais ou menos a 140 famílias todas as semanas. Dentro dessas pessoas também damos apoio a nível sociolaboral. É um dos primeiros centros sociolaborais da ADRA, penso eu, cá em Portugal. A minha mulher é a diretora da ADRA dentro deste centro, onde apoiamos os jovens universitários. Nós temos 7 nacionalidades na nossa igreja. E muitas das pessoas que vêm à nossa igreja não são adventistas. São pessoas que não vêm porque nós os ajudamos. São pessoas que começaram a reconhecer o carinho que estavam a receber e o apoio dentro da sociedade. O que é que isto quer dizer? Eu estou a falar disto porque isto faz parte da lição. De uma certa forma, nós quando falamos do remanescente, do povo escolhido, isto tudo, primeiro devemos saber o que é que isso quer dizer. O que é a semente de Abraão? O que é a semente de Abraão? Para vocês, o que é que tem em relação, o que é parecido com Abraão? Eu não vejo aqui ninguém com uma grande barba, não é? Isso é o que podemos imaginar que seja Abraão. Mas o que é que pensam? Porque se somos semente de Abraão, e Abraão, pai de 3 grandes religiões, muçulmana, cristã, judaica. Onde estão as nossas semelhanças com Abraão? Porquê é que somos semente de Abraão? Vou-vos dizer aqui, todos são semente de Abraão. E depois vamos explicar isso um bocadinho melhor. Mas semente de Abraão, o que é que temos em semelhança? Alguém pode ter uma ideia do que é que somos parecidos com Abraão, em 1 ou 2 palavras? Mesmo Deus. Amigo de Deus. Abraão andava com Deus. Verdade. Mais alguma coisa? Algumas semelhanças. Abraão era como um rei naquela altura. Era um homem que era rico. Era um homem que era um bom mordomo. É verdade que as riquezas eram mais por animais. Ele tinha muitos servos. Era um bom mordomo. E isso é uma coisa que nós precisamos de saber nas nossas famílias e na nossa igreja, na nossa comunidade. Precisamos de tomar conta das coisas que Deus nos deu e fazer com que essas coisas sejam alimentadas, esse fruto seja alimentado, que dê fruto, que dê mais fruto. Então, será que Abraão, se perdesse uma ovelha, e isto já Jesus falava dessa maneira, será que Abraão, se perdesse uma ovelha, não ia à procura dela? Sabem que um homem rico, que tornou-se rico por ser desonesto, empobrece.
e tem que continuar a ser desonesto. Um homem rico que é abençoado por Deus e que toma conta das coisas, a riqueza continua a crescer. E eu não estou a falar de materialismo só. Abraão tinha uma coisa interessante também, que não está na lição, mas bateu-me na cabeça. Se vemos em Gênesis 14, temos a história de Melquisedeque. Abraão teve uma guerra, pegou em 316, 318 homens e foi atrás de outro rei. E ele ganhou a guerra. E quantas vezes as guerras não são ganhas com a força de Deus? Deus tem uma força, um poder extraordinário que as pessoas que não estão conscientes do poder de Deus não se apercebem. Mas o que aconteceu a Abraão depois de ganhar essa guerra, o rei Bera, chamava-se Bera, era um rei Bera, de Sodoma, ele veio dizer que podia receber as riquezas, podia ficar com elas. E Abraão disse, eu não quero nada, eu tenho a minha parte. No entanto, interessante, depois disso, quem é que veio à procura dele? Melquisedeque. Em Hebreus explica-nos um bocadinho acerca de Melquisedeque e diz que realmente Melquisedeque era um homem sem pai, sem mãe, era o rei de Salém, também era o sumo sacerdote, digamos assim, o sacerdote de Deus. A história em Gênesis 14 é explicada em Hebreus 7. Lembrem-se que a Bíblia explica a Bíblia. E é muito interessante. E Paulo, quando fala aos Hebreus, já agora entre parênteses, Hebreus é uma carta que eu acho que é muito importante para lermos em conjunto com este trimestriário, este trimestre. Porque Hebreus fala aos judeus. E nós temos algumas coisas que lemos muito a sério do Antigo Testamento, que faz a união no Novo Testamento. Dei uma vista de olhos, porque mais a seguir na lição, Hebreus também explica algumas coisas que vamos ter daqui a 2 semanas. No entanto, então, Melquisedeque, rei de Salém, não era ele um homem mais alto do que Abraão? Era. Ele veio encontrar, e Abraão o que é que ele fez? Ele deu-lhe um dízimo. Nós às vezes pensamos que o dízimo tem a ver com aquela lei mosaica que o povo de Israel recebia, o que recebia dava para trás para ajudar o trabalho, para ajudar a fortalecer e a melhorar o trabalho de Deus, e assim foi. Só que Melquisedeque recebeu um dízimo que ele não pediu, mas que Abraão deu. E o povo de Israel ainda não existia. Okay? Por isso, temos que ver que isso era uma coisa que Abraão tinha. E é uma coisa importante. Se somos semente de Deus, se somos semente de Abraão, se somos filhos de Deus, nós temos que ver que há certas coisas que fazem parte da nossa maneira de ser, de nós próprios. E nós devíamos seguir algumas coisas de Abraão. Abraão era um homem cheio de fé, era um homem que andou de um lado para o outro, era um homem que percorreu um bocado o território, porque Deus deu-lhe uma promessa. O que é ser igreja hoje, se não somos semente de Abraão? O versuário, que é aquele... O versuário, só para explicar, o versuário é aquele texto que apanhamos em cada lição e meditamos um bocadinho acerca desse texto. Dá-nos uma espécie de um relato do que é que o resto da lição vai ser. O versuário hoje encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto aqui tem muitas palavras. E às vezes nós ouvimos as coisas, entra por aqui e sai por ali. E quando nós vemos a primeira palavra que diz mas, vós sois geração eleita, mas o quê? E nós vamos um bocadinho atrás, e se abrirem as Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, o capítulo começa assim: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, isto aqui quando a Bíblia nos diz mas, e depois vamos ao versículo 7, e diz: para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram, esse foi o principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Falando de Jesus, todos aqueles que não aceitaram a Jesus nessa altura, todos aqueles que tropeçam quer dizer, não recebeste a Jesus, agora estás com um problema de consciência. Mas, começa 1 Pedro, vós sois uma geração eleita. Mas quer dizer que com tudo isto, e eu não conheço ninguém perfeito na igreja, uma pessoa perfeita é uma coisa que só vejo em Jesus. Então, apesar de tudo que temos de mal, nós temos misericórdia, nós somos perdoados por Deus. E nós somos geração eleita. Geração eleita. Vamos cá ver. Nós aqui falámos um bocadinho da ADRA, da Agência Adventista. Em Bragança estamos a fazer ADRA. Estamos realmente a dar muita comida todas as semanas. As pessoas em Bragança, estamos a lidar com o Departamento da Polícia, estamos a lidar com o IFP, estamos a lidar com a Câmara, estamos a lidar com pessoas individuais. Porquê? Acham que eles querem vir à igreja? Realmente não é a razão que estamos a fazer isso. Nós não estamos ali para ir buscar pessoas para a igreja. Nós estamos ali para ajudar as pessoas, a sociedade. Isso é a igreja. E quando a sociedade começa a envolver-se completamente no amor que é necessário, aí somos igreja. Aí somos povo de Deus. Porquê? Porque isso chama-se nós sermos uma luz para os outros. Mas nós não o fazemos por nosso mérito. Acreditem que há coisas que acontecem em Bragança muito estranhas, não místicas, não estou a entrar em coisa mística, mas realmente que são pela mão de Deus que têm acontecido. E eu trago-vos uma história de Setúbal em Bragança. Que tal? Houve uma senhora que ficou cega. Tinha 50 e picos anos, por causa dos diabetes. Telefonaram-nos a dizer: vocês não têm alguém que possa ajudar com esta senhora, que possa viver com ela, que tome conta dela? Então levei lá uma jovem, estudante em saúde e em farmacêutico, e ela estava a falar com essa senhora, com a família, para ver se davam, se era uma pessoa que podia preencher esse posto. E entretanto, eu estava a falar com um amigo numa pequena aldeia. Bom, imagino que todos saibam onde é que é Bragança, mas imagino que ninguém sabe onde é que é Mós. Bom, Mós é uma pequena aldeia, mais ou menos a 10 km de Bragança. E nessa aldeia, é uma aldeia muito bonita, é toda feita naquela pedra de cisto, uma pedra assim laminada, preta, cinza. As casas são todas assim. E então, este senhor, este meu amigo, andou-me a mostrar um bocado a aldeia. Na casa dele tem uma porta que ainda tem uma estrela de David, porque na altura havia perseguição aos judeus. E essa casa já tinha pertencido a judeus. Andou-me mostrar os terrenos que ele tem lá. Bragança é conhecido pelas castanhas, maior produtor de Portugal de castanhas e um dos maiores da Europa também. E, nesse momento, estava eu a falar com este meu amigo e chega uma carrinha.
esta carrinha, sai um jovem, um senhor, eu digo jovem porque toda a gente que seja mais ou menos da minha idade ou mais nova é jovem, não é? E então, sai um rapaz e eles dão um abraço, todos contentes, e ele introduz-me, isto aqui é a pastora adventista, mas eu vi que já não se viam há algum tempo. Eu destaquei um bocadinho, deixa-lhes falar. De repente, chama a mulher do meu amigo, ele vai à casa, e este senhor aproxima-se de mim. Este senhor é de Setúbal. Este senhor não vem a esta igreja, acho eu. Mas ele disse-me, então o senhor é adventista? Eu disse, sim. Olha, eu conheço a igreja adventista em Setúbal. De todos os sítios, numa pequena terra que tem 25, 30 habitantes, encontrei uma pessoa que conhecia os adventistas. E ele disse-me assim, sabe, eu fui muito ajudado pela igreja adventista. Ele era toxicodependente. Ele tinha um problema de drogas, de álcool, e hoje já não é. E ele disse-me assim, alguém em Setúbal, e eu não sei quem, um senhor na igreja de Setúbal, e também não quero destacar, nem quero que ninguém levante a mão, ou pode não estar cá hoje, esse senhor ajudou-me muito, e de vez em quando eu vejo pessoas na má vida, pessoas com problemas de drogas, eu levo essas pessoas a esse senhor em Setúbal. Ele ora por eles, ele fala com eles. Eu não sei se entrou aqui pessoas, se há membros aqui que sejam fruto desse trabalho. Mas vou-vos dizer, abençoado homem. Isto é para saberem que há muitas coisas que acontecem onde Deus tem a mão e nós não sabemos. Nós não sabemos. Não é preciso estarmos aqui a dizer eu fiz. É um bom testemunho. Eu dou testemunho de Bragança porque Deus tem trabalhado lá. Nós ajudamos as pessoas. As pessoas, pouco a pouco, estão-nos a trazer coisas para nós darmos a outros. Mas este homem aqui tocou naquele ponto que era necessário ajudar pessoas que nós, às vezes, como sociedade, temos medo de falar com eles. Pessoas que são drogadas. Pessoas que têm assim um aspecto um bocadinho duvidoso, às vezes. Às vezes temos medo. Eu digo assim, uau, para que é que me serviu esta história? Isto há ano e meio que isto me aconteceu. E veio-me à cabeça de vos contar isto agora. Na altura, para que é que me serviu a história? Foi para dizer, realmente, onde é preciso, Deus está lá. O povo de Deus é isso. A semente de Deus é isso. Há pessoas que dão caridade que ainda não se aperceberam. Ainda ontem, a mulher desse meu amigo trouxe-me uns sacos para dar a caridade. Sacos de roupa. Nós vemos que quando nós dizemos nesta lição, neste versículo, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, é porque Deus toca-nos. Se Deus não nos toca, e ainda vos digo mais, Deus tem maneiras muito estranhas de levar as pessoas a Ele. Eu, neto de adventistas, pastores, filho de adventistas, pastores, sobrinho de adventistas, pastores, eu tive que ter a minha própria conversão. Eu não sou escolhido, não fui escolhido. Eu tive um chamado. Eu lembro-me desse chamado. Eu lembro de rejeitar esse chamado. Eu lembro da presença de Deus. E não tinha... Deus sabia. Agora, porquê? Porque povo eleito, Deus conhece o que está nos nossos corações. E Deus traz-nos o que nós necessitamos nos nossos corações. Para termos uma boa comunicação com Ele. Para fortalecermos. Quando nós vemos que Abraão era uma pessoa que dependia completamente, deixou a família, deixou tudo, e Deus disse, tens aqui uma terra prometida, lá foi ele. O que é que Abraão tinha que nós também devíamos ter? Tratar bem as pessoas.
Mostrar amor entre irmãos, seja aqui, seja na sociedade. Não alimentar aquele criticismo da inveja, não alimentar aquele orgulho. Eu tenho 3 famílias que neste momento estão a voltar à igreja. E porquê é que eu digo que estão a voltar à igreja? Porque foram magoados na igreja. Isso acontece numa igreja adventista, batista, metodista, católica. Isso acontece num sítio qualquer. As pessoas entram em conflito e depois saem magoadas. E neste momento estão a voltar. E porquê é que estão a voltar? Vou-vos dizer porque veem que só os queremos ajudar. Eles não querem saber o que é que nós pensamos neste momento acerca deles. Eles precisam de Deus. Eles precisam de Deus. Toda a gente precisa de Deus, porque espiritualmente aqui dentro, se nós não encontramos a Deus, vamos à procura de outra coisa. Porque os nossos corpos foram feitos corpos espirituais também. Nós precisamos disso. E se nós somos chamados por Deus e a nossa promessa, através de Abraão, de crescer, de multiplicar. Vamos entrar aqui só rapidamente na Igreja Remanescente. Igreja Remanescente, o que é que quer dizer? Bom, a igreja está cheia de gente fantástica. Pessoas de amor, trabalhadores, alegres em Cristo. E Paulo escreve, segundo Tessalonicenses, diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. E nós vemos que todos nós temos problemas. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Eu digo isso aos meus filhos, eu digo, o melhor amigo que tu tens é o teu irmão. Eu digo isso às igrejas, os melhores amigos que vocês têm são uns aos outros. E todos os sábados tem uma pessoa nova na igreja. Pequena igreja. Vou partir paredes em breve e um dia pode ser que parte a parede até lá fora e o parking seja tudo igreja. E precisamos ter realmente espaço para ter lá 500 ou 1000 pessoas. Todos os dias alguém me traz alguém à igreja. Sabem porquê? Porque se sentem bem. Quando nós chegamos a uma igreja temos que nos sentir bem, acolhidos. Não é criticados, não é acolhidos. E eu sei que esta igreja é assim. Eu estive cá há uns anos atrás, numa reunião, uma meditação de quarta-feira à noite, uma reunião de oração, e depois da reunião toda a gente fez assim um círculo e toda a gente se cumprimentou uns aos outros. Eu digo, é uma igreja que é acolhedora. É uma igreja que as pessoas cumprimentam-se umas às outras. Às vezes nós entramos numa igreja e as pessoas vão-se embora e não vem mais ninguém. Isso sim faz parte do que é a semente de Abraão. E diz que nós, como semente de Abraão, isto tem muito a ver com quem Deus escolheu. Quem Deus escolheu. Diz aqui, naquele dia, em Miqueias 4, 6, 7, diz: naquele dia o Senhor congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulso e a que eu tinha maltratado, e da que cocheava farei parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora para sempre. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus trouxe aqueles que eram mais frágeis, aqueles que mais precisavam. Isaías diz: e será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Vamos mais a seguir a Sofonias. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre,
e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Deus criou o seu povo. Em Ezequiel 16:8 diz: E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor, Jeová, e tu ficaste sendo minha. Deus aqui cobre o povo com o seu manto. Sabem que a nudez não é a mesma nudez que aconteceu no Jardim do Éden, que encontraram-se nus. A nudez aqui é como uma noiva. E Jesus muitas vezes fala da igreja, que é a Igreja Universal. São todos aqueles que recebem a Cristo. São todos aqueles que aceitam Jesus no coração. São todos aqueles que metem as vidas e as decisões que eles têm e pedem a Deus para os ajudar. Isso é a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo é como uma noiva. A noiva não é perfeita. Não é perfeita. Ela é feita perfeita por Jesus, pelo noivo. Ok? E nós temos Cristo sempre no Antigo Testamento e no Novo Testamento a dizer-nos: vem a mim. Eu quero cuidar de ti. Vem a mim, põe os teus problemas nas minhas mãos. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu quando fazia... Bem, eu não sou pastor assim há tanto tempo. Eu trabalhei como funcionário internacional. Trabalhei em negócios também. E nessa altura eu já estava com Deus, mas realmente em Bragança fez-me uma coisa. É que eu disse: uau, eu agora que estou a fazer um trabalho diretamente para Deus, de vez em quando tenho assim umas chatices, mas parvoíces. E como eu não tenho aqui apoio à volta de mim, e qualquer apoio esteja um bocado longe, eu peço a Deus que me ajude. Seja problemas familiares, seja problemas de trabalho, seja problemas de jovens que tenham... Nós temos recebido tanta, mas tanta resposta à oração, que é uma coisa impressionante. Jovens que chegam lá e dizem: olha, eu não sei como pagar agora a minha casa. Eu estou a estudar, quero terminar, não consigo pagar a minha casa. Nós arranjamos uma imobiliária que faz parceria um pouco connosco, que nos arranja os preços mais baratos, que ajudam os jovens a estarem juntos, aqueles que querem estar juntos. Nós arranjamos uma casa de informática que limpa os computadores, arranja os problemas que eles têm. Trabalham connosco, dão-nos um preço especial. Sabem que é por caridade. E estes jovens todos agora têm comida uma vez por semana, que lhes dá a semana quase toda. Conseguem estudar porque damos apoio ao estudo. E o que é que acontece aqui? Estes jovens veem que, metendo os pedidos em oração, Deus responde. Eu tenho visto pessoas doentes que já estão bem. Eu não estou a falar de milagres malucos que batemos-nos na cabeça e... não. Oramos pelas pessoas. Os jovens, com a minha família, que estamos lá, os irmãos de igreja, oram uns pelos outros. Orar não é só orar, é ir fazer alguma coisa por eles também. E nós vemos aqui que, pouco a pouco, quando Deus responde às orações, fortalece a nossa fé e nós começamos a andar com Deus. Andar com Deus como fazia Abraão. Andar com Deus porque fazia assim Noé também. Fazia Enoque. Fazia Adão. Todos aqueles que andavam com Deus. Nós vemos que na Igreja Remanescente, neste momento, é exatamente isso. Diz que a Igreja Universal é composta por todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, num tempo de apostasia generalizada,
O remanescente foi chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E nós, o nosso trabalho é de espalhar este amor e de ir falar uns com os outros. Jeremias diz: mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos. Antes, andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto que lhes mandei cumprissem, mas não cumpriram. E é verdade, o povo de Deus de vez em quando cai e habitua-se a tradições e começa a fazer coisas sem sentido. Mas em Gênesis 6:5 diz assim: diz que o homem multiplica a maldade e torna-se progressivamente mau nos pensamentos e no coração. A apostasia no povo de Deus, Israel, não teve raiz na desobediência, mas foi uma ruptura da relação pessoal com Deus. E se nós somos sementes... Abraão não tinha igreja. A igreja era a família dele. Se nós somos semente de Abraão, nós temos de ter relação com Deus. E juntos em igreja temos uma relação mais forte. E quando eu estou fraco, alguém me vai ajudar. E quando alguém estiver fraco, eu também vou fazer o meu possível. Isso é a semente de Deus. Isso é povo de Deus. Nós vemos que Israel espiritual, descendente de Abraão, o que é que isso quer dizer? Israel, Deus fez aqui umas coisas. Abraão, o que é que queria dizer? Abraão foi mudado o seu nome. Abraão queria dizer um pai exaltado. E Abraão, que Deus deu-lhe esse nome depois, quer dizer o pai de muitos. Da mesma maneira que Israel veio do nome de Jacó, e Israel diz que foi um príncipe. Israel era um príncipe. Foi aquele, Deus deu o nome de Israel a Jacó, porque foi aquele que venceu, foi aquele que ganhou, foi um príncipe. E se nós somos dessa descendência, Israel espiritual não quer dizer genealógico. Israel espiritual quer dizer que hoje todos aqueles que acreditam em Jesus, que aceitam em Jesus, recebem Deus nos corações. Fazem parte do povo escolhido. São como príncipes. Nós somos filhos de Deus? Sim. Jesus é filho de Deus? Sim. Então, qual é a nossa relação com Jesus? Jesus é nosso irmão? Verdade? E Deus, para nós, Deus dá-nos a posição de príncipes. Todos aqueles que aceitam Jesus. Isso é Israel espiritual. Somos como príncipes. A igreja remanescente lê a Bíblia, ela é fiel. E isso é muito importante. E Deus escolhe o seu povo. A Igreja Universal, a Igreja de Deus, não é só congregar aqui ao sábado, é ir lá fora e dar o amor aos outros. A Igreja do Remanescente não é estarmos presentes ao sábado, tiramos a gravata e depois vamos pintar a manta. Vamos fazer outra coisa. Isso não é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é feita por cada pessoa que está aqui. Cada pessoa que quer aprender. E nós, quando chegamos à Igreja de Deus, quando nós chegamos a Deus, nós não sabemos, muitas vezes não sabemos nada. Conhecemos as histórias da Bíblia e não sabemos nada. E é um processo. E o povo cresce. E Abraão cresceu e Deus mudou-lhe o nome. E Jacó cresceu e Deus mudou-lhe o nome. E agora, depois de 50 anos, estamos a crescer nesta igreja. E Deus vai-nos mudar o nome? Eu espero que sim. Que seja ainda mais. Que seja maior. Que seja fortalecida. O Espírito Santo não é sobre a igreja. É sobre cada um na igreja. Para o Espírito Santo estar aqui em cada um da igreja, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito que leva as nossas orações a Deus, porque Ele vive em nós, e quando nós fazemos oração, nós temos o Espírito Santo aqui dentro,
Ele percebe as angústias, as mágoas que nós temos cá dentro. Isso é a Igreja de Deus. É de podermos simplificar, de podermos acreditar, de podermos dizer: Senhor, queremos um dia estar contigo. Queremos aceitar que tu perdoaste o que nós fizemos. E nós, de vez em quando, continuamos a fazer a mesma coisa como Israel fez. Senhor, perdoa-me. E daqui a uma semana vou fazer outra vez a mesma coisa. Senhor, perdoa-me. E daqui a 10 semanas, depois de pedir 10 vezes a mesma coisa ao Senhor, a minha consciência já está a trabalhar de outra maneira. Porquê? Se eu estou sozinho, não. Mas se eu estou em igreja, a igreja ajuda-me. A igreja fortalece-me. Se eu leio a Bíblia, só este documento aqui fortalece-me. Enche-me do que é que eu devo pensar e não pensar. E nem toda a gente tem a mesma interpretação da Bíblia. Porque depende um bocadinho da nossa experiência. E vamos buscar o melhor que temos. Vamos, só quero passar aqui mais 2 versículos. Eu não sei quanto tempo estamos, se calhar já passou. Romanos 12, 15 diz assim: se somos descendentes de Abraão, a sua semente, temos de andar com Deus, estudar com Deus, porque as nossas mágoas e os nossos problemas em Deus, com compaixão, pelos que estão tristes, a ter alegria com os que estão alegres. Eu estou alegre com uma pessoa que está triste, com uma pessoa que está alegre. E eu tenho que estar com empatia com uma pessoa que está mal. Daniel 2, 27 diz: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E glória a Deus. Porque eu digo, nós estamos aqui a aprender, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, nós estamos aqui para nos fortalecer o que Deus nos deu e as bênçãos que Ele nos deu. E que esta comunidade continue a crescer. Não digo, não venham à procura de encher a igreja. Vão à procura de ajudar as pessoas. Amém?